Olá, Valéria. Olá, Valéria saiu. Saíde. Oxi, tá caindo não, né? Bem-vinda. Valéria foi embora. É, ô Bia, a gente fez o grupo do... Ó, a sua ideia no Telegram foi maravilhosa. Só que eu tava falando que, tipo, como eu já pedi pra galera baixar o Google Classroom e o Google Meet, daí por enquanto a gente... Por enquanto a gente vai ficar assim, utilizando só essas plataformas, inclusive o WhatsApp. Daí, se você quiser que a gente faça um grupo para você, ou te coloque em algum grupo, ou de linguagens, ou de redação, ou de exatos, você quem escolhe como é que você quer ficar mais próxima deles. Porque aí, por um grupo, você já vai ter o contato com todo mundo, né? Sim, se você quiser me colocar num grupo, tanto faz, qualquer um. Tá bom, beleza. Aí o pessoal também já vai ter meu número e vai poder conversar Entrar em comigo. contato. Uhum. Oi, Bia. Olá. Oi. Oi, a pessoa tá começando a entrar. Não, o pessoal tá entrando, ó. Aê. Eu sei que a galera gostou muito quando eu falei. Aí todo mundo, ai, que bom. Nossa. Ai, mas é muito bom. Eu lembro quando eu tava fazendo vestibular, eu tive um pouquinho, né? Nossa, era muito bom. Era até difícil de achar vaga com ele. Imagina. Aqui na Universidade Federal de Sergipe tem, sabe, apoio. Infelizmente, algumas escolas não têm. E agora, Sim, então, nessa situação. fica muito difícil. Aí nessa situação dificulta mais ainda para estudar em casa, né? Porque tem gente em casa, fica barulho, fica tudo. Nossa. Eu acho que conseguiu ser o jovem, né, que tá fazendo a prova com três irmãos. Eu tenho um que Pois serve é. por 15, sabe? Que é um lá dentro. Mas enfim, voltando, ano passado eu fiz o Enem. E eu lembro da aflição que foi porque chegou um determinado mês e não sabíamos se ia ter mesmo, de fato. As provas ainda não tinham sido começadas a serem produzidas. Sim, Numa certa altura, que se eu não me engano já era para, tipo, estar no mínimo pronta, já estava na impresso. metade. É, aí eu lembro que foi uma aflição, tipo, e aí, vai ter mesmo? Imagine este ano. Eu pensava assim, não, não pode piorar, não. Foi o Ou máximo, assim, sempre não. pode. Aí vem esse ano, tipo, tá. Nunca desafia a vida. Boa noite, Maria, tudo bem? Olá a todos. Bom, Olá, boa noite. são 7h03. Vamos esperar até umas 7h05 aí eu começo. Tá bom. Mas vocês estavam falando de irmão. Eu tenho duas irmãs gêmeas de 3 anos. Vocês imaginam a bagunça que não é? Imagina. Então, se ouvirem gritos de criança ao fundo, já sabem quem são os responsáveis. Ó, entrou mais gente. Bem, mesmo que muitos não participem, vai estar gravado lá e vai estar disponível na Sim, plataforma. E ter acesso.
Tranquilo. Bom, então eu vou começar. Se o pessoal chegar, eles vão se achando. Tá bom. Então, primeiro, olá para todo mundo. Eu sou a Bianca, mas todo mundo pode me chamar de Bi. Eu sou estudante de psicologia e eu sou mineira, então não reparem no meu sotaque. Eu moro em São Paulo. Eu sou um pouco tímida também, então relevem um pouco se eu gaguejar. Bom, o que eu pretendo fazer aqui por vocês? Todo mundo aqui é vestibulando e a gente sabe a pressão que é isso, né? A maioria sente uma ansiedade, uma pressão assim, sem condições. Eu tenho conhecidos que chegaram a chorar no meio da prova e não conseguiram fazer mais. Então, isso são coisas que a gente precisa trabalhar. E eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra... Eu não vou ser uma psicóloga de vocês, até porque eu não sou formada. Então, eu vou ser uma pessoa, assim, que, eu não tô conseguindo estudar. Eu não tô conseguindo... Eu tô procrastinando. Eu não sei por que isso tá acontecendo. Então, eu tô aqui pra te ajudar. Você vem conversar comigo. Vai ser sempre por aqui com todo mundo junto? Eu vou ter vergonha. Não. Meu número de WhatsApp vai estar disponibilizado para vocês. Eu vou estar em algum dos grupos, não sei qual. Mas aí eu vou estar lá e vocês vão poder me mandar mensagem pelo WhatsApp e marcar a reunião. Se você quiser fazer videochamada comigo, vocês podem fazer. Reparem minha cobra aqui atrás, agora que eu vi ela. Vocês vão poder fazer. E é basicamente isso. E eu também vou ajudar vocês com o cronograma de estudo, caso vocês estejam com alguma dificuldade. Eu posso ajudar nisso. Pro geral, tipo, para ajudar todo mundo, porque eu sei que vai ter gente que tem um pouquinho de vergonha e não vai querer entrar em contato comigo, não vai querer falar. Então, assim, no geral, eu vou disponibilizar na plataforma alguns vídeos, talvez assim, alguns encontros igual a esse, com técnicas para ajudar na ansiedade, meditação, conversa sobre rotina, essas coisas. Acho que é isso, basicamente. Não se sintam envergonhados de conversar comigo. E vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para dizer? E eu tenho uma cola. Pi, você, pelo que você já falou aí, você teve contato com outras pessoas que fizeram a prova, não é isso? E dentre os contatos que você teve, assim, o que você percebeu que é mais comum em um jovem quando vai fazer a prova? Qual é a maior dificuldade? O que acontece? Quando você chega no Enem, o foco daqui é o Enem, então vamos focar no Enem. Quando você chega numa questão, você lê aquela questão, principalmente matemática e humanas, que tem questões muito longas. Você lê aquilo, você não entendeu nada. Aí você fala, tá bom, eu vou pular pra próxima. Você lê a outra, você não entendeu nada. Vou pular pra próxima. E você faz isso, você viu, você pulou 10 questões da prova, você vai ficar desesperado, porque você vai estar preocupado com o tempo. E isso pode te desestabilizar, isso pode te dar um branco. Inclusive, assim, se você ficar muito focado no estudo, tipo, não relaxar o seu cérebro, ainda mais pouco antes da prova, você vai quebrar, digamos assim. Vai ser aquela hora que vai te dar um branco, vai ser aquela hora que no primeiro erro bobinho, ou então assim, numa sequência de erros que você cometeu ou que só sua cabeça acha que você cometeu, você vai se desestabilizar e você não vai mais conseguir fazer a prova. E tem muita gente que tem muita dificuldade para voltar. Tipo, um tanto de vezes eu já fiz vestibular, eu tenho 20 anos.
Eu fiz vestibular do Enem, desde os 16 eu faço. Esse ano é o único que eu não vou fazer, eu tô dando graças a Deus. E eu também já fiz Unicamp, Fuvest e Unesp, que é tudo daqui de São Paulo. O tanto de aluno que você vê que começa a chorar no meio da prova, que sai assim totalmente desestabilizado, é cruel, entende? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada antes. Muitas vezes o ambiente da sala ajuda nisso. Então, quando o aluno, por exemplo, igual agora isso pode acontecer bastante, porque como tá todo mundo em casa, você não tem um ambiente específico para você estudar. E você acaba se acostumando com os barulhos, com essas coisas. E quando você entra naquela sala que tem uma puta pressão de um monte de gente enfileirada, um atrás do outro, entregando a prova, eles vêm entregando de um por um, aquela lentidão. Você tem que entrar e ficar sentado esperando um tempão. Isso vai te quebrando, entendeu? Isso quebra. Se você tem o seu psicológico abalado, se você tem muita ansiedade, isso pode destruir a sua prova inteira. O preparo físico e mental, ele tem que estar tão bom para uma prova do nível de Enem, quanto o seu preparo para o conteúdo mesmo, entende? E muita gente não acaba esquecendo disso. A Maria Vitória perguntou o que é apropriado para fazer primeiro, as questões ou a redação. Isso depende de cada um. Eu todos os anos no Enem eu fiz isso. A primeira coisa que eu fazia era ler a proposta. Eu lia a proposta e fazia um esboço da redação. Eu escrevia ela mais ou menos porque eu mudava ela quase toda na hora que eu tava passando. Isso não é bom de fazer, seus professores de redação vão brigar comigo. Mas eu ia lá fazer um rascunho da redação e depois que eu fazia a prova, metade da prova, eu reescrevia aquele rascunho, eu relia ele e ia mudando algumas coisas. Porque apesar do seu cérebro estar focado nas questões, enquanto você larga a redação, seu subconsciente continua pensando nisso. Então, vai meio que dando uma sinapses, um trem assim, e aí você vai tendo mais ideias, entende? Então, eu geralmente fazia assim, mas eu só passava a redação a limpo quando eu terminava a prova inteira. Como se a proposta ficasse, tipo, em segundo plano ali, você pensando. Isso, ainda rodando, mas em segundo plano. Isso também funciona com outras questões. Tipo, sabe aquela questão que você lê, você fala, eu sei disso, mas eu não estou lembrando? Pula ela, faz o resto, faz umas 5 e volta para ela. Você provavelmente vai lembrar. Aí a Maria Clara falando que ela voltou chorando da segunda semana do Enem. Gente, é muito complicado isso. Então, eu tô aqui pra conversar com vocês. Pra ajudar nisso. Vamos tentar manter todo mundo inteiro até a prova. Ainda mais essa prova que vai ser em janeiro. É uma pergunta interessante. O que fazer quando bate a desmotivação? A Maíra Santos perguntou. Gente, é difícil, hein? Nossa. É meio complicado, porque isso depende de cada um. E é difícil, ainda mais se você não estiver vendo o resultado. Tipo, você faz um simulado, você acerta 30 questões de 90. Aí você fica triste. Aí você estuda, faz outro simulado 15 dias depois, você acertou 32. A gente se cobra muito, entende? Tipo, tá, eu acertei 32. Você pensa, é muito pouco. Você pensa, não estou dizendo que é. É muita coisa acertar 32 questões, ok? Mas do que você pensa, é muito pouco. Eu melhorei muito pouco nesse tempo. Mas não.
você melhorou muito, entende? Melhorar, mesmo que você não tenha uma melhora, o simples fato de você manter, ou mesmo que você diminua os seus números de acerto, isso não significa muita coisa para você, entende? Como que eu posso dizer isso? Quando quando você vai fazendo, é uma lição de vida. A gente só vai aprender errando. Então, no que você vê, o que você tem, você tá desmotivado porque você só tá errando questão. É um pé no saco. Mas você vai ter que continuar. Então, você vai. Eu perdi minha linha de raciocínio. Eu odeio quando isso acontece. Você tá errando questões, você tá desmotivado. Você vai ter que continuar. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar a estudar. Você vai voltar a estudar e vai voltar para questões mais fáceis. Tipo, existem níveis nas questões, certo? Você vai tentar focar em questões mais fáceis, questões de conteúdo que você sabe. Mas por que eu vou fazer isso? Para te motivar. Você vai fazer questões que você sabe para você acertar e aí você vai voltar a ter confiança em si mesmo para continuar. Quando você vê que você está com confiança, você tá sabendo, em momento nenhum você vai parar de estudar, ok? Mas a partir do momento que você vê que você está com confiança e você está conseguindo, vai dificultando as questões, vai pra frente. Ah, eu errei. Ah, eu voltei a errar muito. Não desiste. Continua fazendo questão, continua estudando, pergunta muito, conversa. Às vezes a desmotivação não tá nem por você estar estudando, às vezes é uma coisa de fora, às vezes é algum problema pessoal seu fora de casa, dentro de casa. Então, por isso que eu falei que é um pouco pessoal. Mas deu pra entender mais ou menos? A Maria Clara, a menina vomitou em você ou você vomitou também? Meu Deus, que horror. O que fazer quando se sente incapaz? É basicamente isso de desmotivação. Ai, que horror, ela vomitou, Caramba. tadinha. O que fazer quando se sente incapaz? É basicamente a mesma coisa da desmotivação. Você pode ser um problema de fora, pode ser uma coisa sua que você não tá vendo resultado, você precisa ver. Então, às vezes, não tem problema nenhum. Você, sei lá, você tá fazendo, eu vou falar coisas que eu tenho dificuldade. Você tá lutando com uma questão de log, que eu nunca entendi e não entendo até hoje. Você tá lutando com essas questões de log em matemática. Salve o log. Mas você é muito bom, você é muito boa em, sei lá, polinômios não. Em volume, área, esse tem, eu não lembro os termos. Mas você é muito bom em calcular fórmulas, figuras geométricas. Então faz essas questões um pouquinho. Não é pra você ficar um mês fazendo isso. Mas assim, 2 diazinhos, faz mais essas questões, foca em questões de conteúdos que você sabe, só para você relaxar um pouco, entende? Para você ver que você sabe. Deu pra entender? E aí, a partir do momento que você voltou a ter confiança em si, volta a lutar por essas questões. Vai tirar dúvida, corre atrás. Nossa, Ana, que coisa. Esse ano você se inscreveu. Ah, que bom. Você é capaz. Não, nunca deixe que nem você mesma diga que você não é capaz de alguma coisa. Bom, se você se sentir assim, converse comigo. Se você quiser conversar sobre isso no privado, eu vou passar meu WhatsApp depois. Eu vou entrar nos grupos também depois. E aí a gente conversa mais. Mas não tenha medo. Tipo, a gente tem muito medo de errar. Eu não sei se vocês estão no terceiro ano ou se vocês já se formaram.
Mas a sociedade em si, ela impõe uma necessidade, uma pressão, digamos assim, muito forte no jovem, sabe? É muito complicado você escolher o que você quer fazer da vida quando você tem 16, 17 anos, gente. Quem era eu com 16, 17 anos? Eu tenho 20. Com 16 anos eu queria ser veterinária. Com 16 anos eu queria ser química. Com 17 anos eu queria ser fisioterapeuta. Eu queria ser médica. Eu pensei até em ser física. Eu não sei nada de física, gente. Pelo amor de Deus. O que eu tinha na cabeça? E hoje eu faço psicologia. Eu nunca cogitei psicologia. Entendeu? Então, é muita pressão. Não se cobra tanto. Eu não passei no Enem esse ano. Tem meio do ano. Tem ano que vem. Tem Enem todo ano. Exceto esse. Esse ano é uma coisinha especial. Mas vai ter em janeiro, como se fosse desse ano, então é isso que importa. Então, sempre tem uma nova chance. A gente é muito novo e o mundo, ele tá evoluindo muito, principalmente em área de saúde, essas coisas. A gente não tá mais morrendo com 30 anos. Exceto, vocês entenderam? A gente não tá mais morrendo com 30, a gente não tá mais morrendo com 60. Então a gente tem uma super condição de iniciar uma faculdade com 30 anos. Tipo, eu tô falando pra vocês largar tudo e falar, se eu não passo esse ano, eu passo ano que vem. Não. O foco é passar agora. Mas se não der, acontece. Eu levei tanta tapa na cara dessas faculdades aí e tô aqui. Tô fazendo minha faculdade, tô feliz. É isso. Uma hora a gente consegue. A gente não pode desistir. Um exemplo pessoal mesmo, minha mãe com 32 anos, ela começou a faculdade. O quê? Pois 3, é. 4 anos atrás. E Pois ela já tá é. quase formada. E tipo, uma pessoa de 18 anos não tem quase juízo nenhum. Não se ofendam, por favor. Eu não tenho quase juízo nenhum. Entendeu? É muita pressão. É assim, você saiu do ensino médio, você faz 4, 5 anos de faculdade, você já tem que estar no mercado de trabalho. Com 25 anos você já tem que ser gerente, você já tem que ter um carro, uma casa e uma namorada. E com 30 você já tem que estar casado e sendo chefe, com um carro próprio, uma casa própria, filhos e 3 cachorros. Não é assim, gente. Hoje em dia não é mais assim, não. Eu me... Como assim você não consegue escolher algo que você é boa? Tipo, você tá fazendo Enem, mas não sabe o que você vai prestar no SISU. É isso? A Maria Clara perguntou. Tá, enquanto ela responde, vamos vendo aí se eu entendi mais ou menos a pergunta dela. Seria mais ou menos uma coisa de uma procura vocacional. Eu acho que ela quis falar disso mesmo. Eu imagino que foi isso. Tá? Você tá no último ano do ensino médio. Segundo, melhor ainda, menina. Tem muito tempo até lá. Relaxa. Você ainda vai odiar as matérias que você ama e vai amar as matérias que você odeia, dependendo da matéria. Olha, eu não tenho nem informação para fazer um teste vocacional. Mas
dá pra gente dar uma estudada nisso, dá pra gente procurar um pouco. Tipo, eu imagino que tenha mais pessoas aqui que também ainda não tem uma noção com certeza, do que vai fazer. Do que vai prestar, principalmente. E isso é normal, você não precisa se sentir frustrado, você tá no segundo ano. É, tomara. Você tá no segundo ano. Você tem um ano de guerra ainda pela frente. E foi igual eu falei. No segundo ano eu queria fazer química, eu queria fazer veterinária, eu já quis fazer história, física. Eu tô em psicologia, entendeu? Medicina eu também já quis fazer. A gente vai mudando. E essa coisa muito de focar em algo que você, pô, tipo, eu sou de humanas, então eu vou prestar humanas. Eu sou de biológicas, então eu só posso cursar área de saúde. Eu sou de exatas, então eu só vou para engenharia. Não é assim que funciona. Sim, se você tem facilidade em matemática e em física, se você fizer uma engenharia da vida, você vai se sair muito bem. Mas isso não significa que se você não tiver uma facilidade extrema nisso, que você não vai sair bem, que você não vai amar e se apaixonar pela profissão. Existem, eu não sei aí, mas eu acredito que sim. A maioria das universidades federais, se tiver alguma perto de você, elas fazem, as particulares também. Elas fazem aquelas oficinas de curso, que vai uma feira lá com um monte de curso. Pelo menos eu sei que isso acontece aqui. Se chama FEIVEST, tem na UNIT também. Tem, não é? Então, é uma boa. Quem tá com essa dificuldade, esse ano provavelmente não vai ter. Mas para você que tá no segundo ano que vem, se Deus quiser, vai ter. Então, vai nisso. Tenta chamar esse pessoal de universidade que faz curso. A maioria é muito simpático. A maioria é muito legal. Apesar de ter umas caras de bravo, mas a maioria é bem legal. Se você chamar eles para perguntar do curso que eles fazem, nossa, eles vão te dar uma palestra. Então tenta fazer isso. Tipo, se você não for uma pessoa muito tímida, procura uma universidade, joga no Instagram e vai caçando o pessoal que cursa qualquer curso que você acha legal. E pergunta para eles como que é. Porque assim, se você entrar num guia de profissões da vida, ele não vai te dar uma realidade do que é o curso. Mas se você for para alguém que tá na área, até mesmo um profissional, ele vai te ajudar, ele vai te mostrar. Se você tiver algum profissional, tipo, por exemplo, eu quero fazer engenharia. Medicina, área de saúde é mais complicado, porque tem essas sigilos profissionais, né, digamos assim. A privacidade do atendido, me fugiu o nome. Mas, por exemplo, um engenheiro, você conhece um arquiteto, um próprio professor. Se você pedir para acompanhar um dia do trabalho dele, isso vai ser muito legal para você entender como que é a profissão de verdade. Entende? Então, você vai ter que... Eu não sou muito boa de falar nisso para orientação. Tipo, você vem conversar comigo e eu vou te falar, vai ser melhor você fazer isso, isso e isso. Você se enquadra mais nisso. Eu não sou muito boa nisso. Eu não tenho formação para isso. Mas foi algo que funcionou comigo e eu tenho colegas que fizeram isso. Eles procuraram conhecidos e passavam um dia com eles no serviço, entende? E funcionou super. Pessoas gritando na rua. Mais alguma coisa? De nada.
Pode falar. Gente, se eu estiver falando muito rápido e comendo palavra, me avisem, porque mineira que fala rápido. Então, às vezes as pessoas não me entendem. Então pode falar que eu tento falar mais devagar. Jornalismo e direito são duas profissões do caramba. Advogado é um bicho cabreiro. Eu adoro. Seria uma das minhas opções também. Mas aí eu falei, Deus me livre, e fui embora. Mas jornalismo eu nunca pesquisei muito sobre. Mas é bacana, eu tenho colegas que fazem. Então, se você tiver muito em dúvida, tenta procurar alguém dessa área para participar, entendeu? Tenta pedir um dia aí num escritório de direito pra você ver como que é legal, porque não é igual no tribunal, não. A gente não chega ali, tem um júri, é igual na TV, né? Que tem um júri, o jurado lá em cima com chapéuzinho branco e martelo. Não é assim. Então, toma cuidado. A Mônica tá perguntando aqui como se preparar um dia antes pro Enem. Porque tem muita gente que acha que tem que estudar até o último momento pra poder ver se consegue se sair bem e tal, e fica super tenso. Né? Olha, sabe qual que é a minha dica pra você se preparar antes do Enem? Junta seus amigos, vai comer uma pizza, vai comer qualquer coisa, porque comer é bom. Então vai comer qualquer coisa. Se você for maior de idade, um pouquinho, só maior de idade. E um pouquinho, pelo amor de Deus, hein? Nada de ficar até tarde também. Mas assim, não adianta estudar. Um dia antes do Enem, você não vai conseguir revisar o conteúdo todo. E isso vai piorar, porque você pode te dar branco na hora. Porque, por exemplo, se você estuda sobre a estrutura da flor, não me pergunte, a estrutura da flor, que tem sépala, sei lá o que, o caule, floema, xilema. Aí você estuda aquilo, você sabe aquilo, mais ou menos, mas você sabe. E um dia antes do Enem, você vai lá, você lê aquilo, você chega nesse conteúdo de botânica, que é super difícil, que tem um monte de nome. Você vai ler aquilo e depois vai ler mais um monte de informação sobre um monte de coisa diferente. Você vai chegar na hora da prova, você não vai lembrar. Você vai lembrar que você leu aquilo que tá te perguntando e que você viu aquilo. Se bobear, você lembra até a página do livro e o lugar que tava. Mas você não vai lembrar da resposta. Porque você tava fazendo aquilo de uma forma corrida, que a sua memória, que aquilo foi parar na sua memória de curto prazo, ao invés de ficar na longa. A gente só consegue lembrar de coisas, assim como um conteúdo de uma matéria, quando ele vai para a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é para sua vida. É óbvio que se você não usar, aquele conteúdo vai se perdendo. Mas no que você leu uma coisa na memória de curto prazo, no que você lê uma coisa um dia antes e ela acaba indo para sua memória de curto prazo, você não vai lembrar na hora da prova. Você vai ter, assim, aquelas vagas lembranças, não vai ser uma coisa concreta. Você não vai ter de onde puxar aquela informação, entende? Então, a melhor coisa para fazer, assim, ainda mais entre Enems, tipo, quinta não, vai, sexta e sábado. Enem geralmente no domingo, né? Então, sexta e sábado, relaxa, vai maratonar a série, não até de madrugada. Vai maratonar a série até umas 9, 10 horas.
vai sair com os amigos pra comer, vai jogar Gartic, que é o que a gente tá podendo fazer nessa quarentena. Vai fazer isso. E relaxar. Deixar seu cérebro todas as memórias de estudo. Porque aí na hora da prova, seu cérebro vai estar descansado e você vai estar pronto para isso. Você não vai estar uma pilha. E aí a chance de você ter um branco é muito menor. Teve uma outra pergunta muito boa aqui de Maria Clara. Vocês conseguem me ouvir? Consigo? Ela escreveu: hoje em dia é bem complicado escolher uma profissão, principalmente por causa do mercado de trabalho. Então muitos de nós se sentem receosos em escolher uma profissão por conta do mercado. O que fazer para pesar o amor pela profissão e o mercado na balança? Porque, querendo ou não, a gente não pode pesar um lado e esquecer do outro, que acaba nos deixando em um impasse. É verdade. Então, esse é o dilema de toda pessoa do mundo. A gente sempre tem aquilo que a gente ama, que não dá dinheiro, e tem aquela profissão, uau, tipo medicina, direito, engenharia, que tem status. É muito complicado isso de pesar, porque, tipo, se você for uma pessoa de uma baixa renda, o ato de seguir uma profissão que você ama, de paixão, mas que não te dá muito dinheiro, vai te afetar muito. Se você for uma pessoa rica, o mundo é mais fácil para você. Mas vamos focar numa coisa mais do amor e o mercado. Nossa, essa foi uma pergunta muito filosófica. Você tem várias opções. Você pode, se você tiver condição, você faz primeiro o que vai te dar dinheiro, o que vai te dar um lugar no mercado de trabalho, que é brutal. E depois, quando você tiver uma renda, quando você tiver condição, você faz o que você ama. Só que além de você provavelmente, possivelmente, ser infeliz na profissão que você vai seguir, o que pode te levar a uma depressão, uma coisa psicológica bem triste, você talvez não tenha mais tempo para isso. Não mais tempo no sentido de você não ter idade, mas, por exemplo, você tá com um filho para criar, você tá com vidas dependendo de você, digamos assim. E se arriscar vai ser muito mais difícil. Por outro lado, escolhendo uma profissão que você ama, você vai ser mais feliz. Então, assim, é uma coisa a se pensar. Um exemplo, professor. É uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa. E tem muita gente que faz ela por amor. Porque a gente sabe que não dá dinheiro aqui no Brasil ser professor. E que tem aluno que só Deus do céu. Isso quer dizer, por exemplo, quando um professor chega na sala e dá um chilique com os alunos, sendo ele um professor que ele gosta do que ele faz, ele é apaixonado pela profissão. Ele dá um chilique com os alunos, ele perde as estribeiras, porque sempre acontece, né, gente? Sempre perde a paciência alguma hora da vida. E, gente, toda profissão vai ter seus momentos bons, seus momentos ruins. Por exemplo, eu sou apaixonada por medicina, eu quero fazer medicina, medicina é minha vida. Vai ter uma matéria que você vai odiar em medicina. Vai
ter um campo que você vai odiar em medicina e você vai ter que atuar nele durante a sua residência. Então, assim, é relativo. Muito provavelmente, se você fizer uma disciplina que você... uma matéria, né? Que você não gosta... Por exemplo, pegando meu caso. Se eu fosse fazer engenharia civil, eu odeio física. E tem um monte de física lá. Provavelmente teria uma matéria que eu iria gostar. Mas a maioria não. Então eu acho que a melhor coisa pra você fazer na hora de escolher uma profissão e tal, você primeiro vai ter que analisar a sua vida. Por exemplo, é muito complicado falar isso tentando abranger todo mundo. Mas, por exemplo, você vai... vai ter que pesar os dois, não adianta. Fazer algo que você não gosta pra sempre, tendo chance de ter dinheiro. Hoje em dia, no mercado atual, a psicologia do trabalho, eu tô falando da minha profissão agora, a psicologia do trabalho é a que tá mais demandando profissionais, é a que tá mais dando dinheiro. Por quê? Porque tem um monte de gente surtando, tem um monte de gente tendo, não hoje em dia por conta do Covid, eu digo tipo nos 10 últimos anos. Tem um monte de gente surtando, tem um monte de gente começando a ter crise de pânico, tendo crise de ansiedade. Porque é estressante, é maçante você fazer algo que você não gosta. Mas às vezes você é obrigado a isso. Então, depende. Pra gente... Isso daí seria também uma coisa que você teria que ver um pouco com um orientador de profissões. E também estudar bastante sobre as duas profissões, por exemplo. Serão duas profissões. Você tem que botar duas coisas no pódio. Eu quero fazer artes e eu preciso fazer direito porque dá dinheiro. Não dá dinheiro. Você garante seu dinheiro. Artes é uma profissão difícil. Você tem que entender isso. É uma profissão difícil, é uma profissão que a chance de você colher seus frutos com muito reconhecimento vai depender de muita batalha, vai depender um pouco de sorte também e de contato, querendo ou não. É triste, é maçante, mas é verdade. Muita gente, qualquer profissão que seja, só tem sucesso porque eles têm QI, quem indica. Então, é mais ou menos isso. Não foi uma resposta boa, não foi. Eu sei que não, mas é uma pergunta muito difícil responder. Mas acho que dá pra entender, né? Eu devo estar uns 15 minutos falando só disso. Olha, eu posso dar uma experiência muito À pessoal vontade. minha. Eu tive muita, digamos assim, dificuldade não em escolher, mas no ato de escolher, né? Eu quando não o meu ato de escolher, mas a reação de quando eu escolhi, né? É isso que eu queria falar. Eu quando escolhi o que queria fazer, né? Para mim sempre foi muito claro, apesar de que, claro, né, como você bem disse, a gente muda, né, durante o percurso. E aí eu acabei optando, né, por licenciatura, história e, né, desde que eu entrei eu nunca me senti tão bem, né? E aí eu adentrei nesse projeto, né, da Monice, do Lucas, que também foi uma maravilha, né? Tá sendo uma maravilha. E, assim, eu sofri muito aqui dentro de casa. Só que tem um detalhe interessante. Minha mãe é professora. Entendeu? Aí ela disse, meu filho, não Não faça fazia isso. isso. Não faça isso. Não teve jeito, ela tentou de tudo. Ela tentou de toda maneira, tentou, mas não teve jeito não. Sabe, eu
eu segui sem olhar para trás, sabe? E tô confiando muito no esforço que eu tô tendo, porque realmente é uma profissão difícil, é uma área difícil. Por exemplo, dentro da profissão do professor, que é essa que eu posso e tenho propriedade de falar, é muito mais fácil você conseguir ter mais dinheiro se você fizer, por exemplo, uma licenciatura em matemática ou se você fizer letras português. Por quê? Porque você dá mais aulas. E professor ganha por hora aula. Uhum. A matemática chega você dá 5 aulas por turma, 4, 5 aulas por turma, tanto português também. Já a história é o quê? É 3 no máximo. Chegou no ensino médio, chega a diminuir para 2. E estão reduzindo agora, né? E ainda mais essa, né? Imagina a pessoa que quer fazer filosofia, por exemplo. Pois é. Então, assim, eu continuo lutando bastante pelas áreas de licenciatura e digo, com a experiência que tenho, que é bom, não é ruim. Agora, é difícil, é custoso. A gente tem que lutar para conseguir, ter algo dentro dessa área. Mas quando a gente se entrega e faz que a nossa vida seja um dom dentro da profissão, realmente vale a pena. Empregar a vida por uma causa que vale. Assim, em uma metáfora, é como você pegar uma árvore pequenininha e plantar ela. Essa árvore vai demorar muito para crescer. E ela pode não crescer muito. Ela pode virar uma árvore desse tamanho. Mas ela dá frutos. Entende? Você tem que entender. Os frutos de um professor, imagino eu, é quando ele tá dando aula e tem um aluno sentado ali com os olhos brilhando para ele. Enquanto o resto tá tudo vaziando, tem um aluno ali, ó. Ele tá se dedicando. Entende? É você receber essa devolutiva. Dependendo do área que você escolher, você vai ter uma árvore desse tamanho. Você vai ter frutos saborosos. E é isso. E você vai ser feliz com essa árvore desse tamanho. Você não precisa ter eu não sei, uma árvore gigante. Me perdi o nome das árvores. Sei lá, uma mangueira desse tamanho, carregada de manga. Não precisa. Às vezes você pode ter uma pitangueira aqui, ó, pequenininha. Só com umas pitanguinhas. Se você for feliz com a pitanga, dane-se a manga, entendeu? A Maíra perguntou como manter o equilíbrio entre os estudos e o autocuidado. Isso também vai de cada um. Você tem que entender assim que seu corpo tem um limite. Eu, Bianca, eu consigo facilmente acordar às 6 da manhã e estudar até às 11. Não, até às 10. Eu consigo facilmente fazer esse horário, tipo, de sentar, ler e fazer. Depois de meio-dia, eu não consigo, entendeu? É difícil, eu tenho que lutar pra conseguir. Eu tenho que estudar muito mais. Eu precisava pra passar no vestibular. Ano passado eu prestei pra medicina, só pra explicar um pouquinho. Pra passar no vestibular de medicina, tem aquela monstruosidade, você tem que estudar 17 horas por dia. Gente, pelo amor de Deus, não. Se eu estudo 4 horas bem estudadas, tipo, com dedicação, com isso, é melhor do que 10 horas aos cachos, sabe? Aquelas 10 horas que você tá aqui, ó. Você tá lendo, aí você tem que ler de novo, porque aí você viajou. Então, aquelas 3 horas que você tá aqui lendo, você terminou de ler, você vai fazer o exercício, você olha pra cá, olha pro exercício, você não entendeu nada. Você tá com a cabeça no cachorro da vizinha que soltou um pum e você escutou, entendeu? Você tem que entender um pouco sobre... Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer os horários que você melhor funciona para estudar, os horários que você precisa descansar. Não adianta
Se você começar, eu vou te dar, é algo que aconteceu comigo em 2018. Em 2018 eu mudei para São Paulo. Eu não conhecia ninguém. E eu fazia cursinho online. Foi uma quarentena auto-aplicada. Minha mãe saía para trabalhar às 8 horas da manhã, chegava às 6 horas da tarde. Minhas irmãs também. Então, eu ficava esse tempo todo sozinha em casa, estudando. Só estudando. Eu não fazia nada. Porque eu sempre fui muito tímida, então eu tinha poucos amigos. E tava tudo em Minas. Então, eu surtei em julho. Junho. Eu falei, eu vou tirar uma semana de férias, porque eu mereço. Eu estudava das 7 da manhã às 19 horas. Eu surtei. Eu não consegui. Depois dessa minha uma semana de férias, que eu não encostei em um livro, eu não consegui fazer mais nada. Nada. Eu tava na metade do conteúdo. Tava mais da metade do conteúdo, mas eu não consegui finalizar. Eu não conseguia pegar um lápis pra fazer um exercício, que eu começava a tremer. Eu quase chorava, sabe? Eu não conseguia. Eu quebrei por completo. Então você precisa se autoconhecer. Tem gente que é super produtivo 2 horas da manhã, sabe? 2 horas da manhã. Quem é produtivo? Tem uns infelizes que são. Eu não sou essa pessoa. Então você tem que se conhecer. Você tem que estipular um horário saudável, sabe? Viu? Muita gente. Isso acontece com muita gente. Você tem que estipular um horário saudável. Isso você pode procurar. Você pode me procurar no WhatsApp, se você quiser. Quem mais quiser. Para montar um cronograma de estudo baseado nisso. E aí você também tem que ter seus intervalos de estudo. Porque não adianta nada você estudar 4 horas seguidas sem descanso. Seu cérebro não vai conseguir absorver aquilo. Dormir é muito importante. Dormir mais de 7, 8 horas por dia é super importante. Ainda mais porque aí você dorme. Vocês devem saber isso. Você não sabe, tô explicando. Você dorme, mas seu cérebro continua funcionando. O que seu cérebro faz? Ó, gente, conteúdo da aula de biologia avançada, hein? Vamos lá. Existe uma célula que eu não lembro o nome, é um neurônio. Ele é um neurônio específico. Ele é responsável por limpar, comer as suas sinapses, digamos assim. Não são as sinapses, mas vamos fingir que é. E as sinapses são... O cérebro é como uma teia de aranha. E essa teia é formada pelos neurônios que a gente conhece. Aí existe essa célula que toda vez que você vai dormir... Eu tô explicando de uma maneira bem chula, ok? Não é exatamente assim. Mas essa célula, ela vem e aí ela vai comendo tudo que não é necessário. Tem uma outra célula que ela vem, tudo neurônio. E ela pega o que você aprendeu de curto prazo hoje, e que você já tinha visto semana passada, e que você fez exercício sobre, associa aquilo a uma informação que você já tem na sua memória de longo prazo. Essa célula vem, associa. E aí você aprendeu, entendeu? Você vai saber aquilo, você vai lembrar aquilo. Se você não dormir, essa célula aqui, que é a que limpa, ela vai comer tudo. Ela vai chegar e vai apagar seu cérebro. Você vai perder quase toda a informação. E essa daqui, coitada, vai ficar lá, ó, só existindo. Ela não vai conseguir. Ela não vai ter nada para ligar. Então você precisa descansar para que o espaço da sua memória de longo prazo, principalmente, de coisas que não são mais utilizadas, ou de coisas assim que já tá tão não tão gravado em você, mas, por exemplo, o abecedário. Isso tá na sua memória de longo prazo, mas não é como se existisse uma caixinha que você abre e tá lá, abecedário. E aí eu venho aqui, eu apago ela e você não vai mais saber o abecedário. Tanto é que tem muita gente
que na hora que vai contar ABCD, não sabe, não lembra de cor. Por quê? Porque tá numa memória muito antiga. Não é mais uma memória... Nossa, eu gaguejei. Não é mais uma memória que existe. Mas ela existe como uma coisa física. Você não lembra, assim. ABCD, nem eu lembro. Mas você sabe como é, você sabe a ordem. Se você parar pra pensar, ele existe. Por quê? Porque tá na sua memória de longo prazo conectado a várias outras coisas. Conectado a escrever, conectado a sílabas, conectado a paradoxítona, proparoxítona. Tá conectado a isso. Então, quando você absorve essa informação, se você não limpa esse espaço de algo que tá aqui, a gente sabe que tá aqui, mas não tá ali literal, não tem como chegar nova informação, entende? Não que para aprender algo você tem que esquecer algo, mas tem espaços vazios? Não, tem espaços desnecessários sendo ocupados. É como um cartão de memória. Você precisa liberar espaço às vezes, e isso só acontece se você dorme. Deu pra entender? Então é basicamente isso. Dormir, beber água. Todo mundo sabe. Dormir, beber água, relaxar. Você não precisa estudar de segunda a segunda. Tira um domingo pra você descansar. Não vai estudar sábado inteiro. De manhãzinha, dá só uma revisadinha no conteúdo que você viu na semana. Tá ótimo. Não precisa mais que isso. Monice, pode contar aí seu depoimento pra nós. Hello. Bem, vou falar só sobre a minha escolha do curso. Que quando eu fui fazer o meu Enem, em 2017, o primeiro Enem que eu fiz. Só um minuto que a gente participa da live, trabalha também. Enfim, quando eu fui fazer meu primeiro Enem em 2017, eu queria ser terapeuta ocupacional. Tudo a ver, né? E antes eu já tinha pensado em outras coisas. Não, talvez na psicologia, talvez isso, aquilo outro. Professor, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu já fazia na prática. Tipo, os meus amigos me pediam ajuda. Eu era até apelidada de professorinha. E esse amor sempre existiu, só que pela convivência com os meus familiares, por eu ter ouvido muito, tipo, não, professor não, vai ser professor não vai dar certo, isso, aquilo, outro, não ganha bem, enfim. Eu fiquei, verdade, deixa pra lá, então. Mas eu gosto. Não, mas deixa pra lá, tá certo. Aí eu entrei no mundo de concurso, gente. Estudei 2 anos para concurso. E fazer o Enem, só que eu me sentia tão desmotivada, porque eu olhava para aquilo tudo e eu ficava, beleza, vou fazer uma prova super cansativa. Nossa, e eu não sei nem para que eu quero, de fato. Sendo que no fundo eu já sabia, só que eu escondia essa vontade dentro de mim. Tanto para os meus familiares, quanto até mesmo para mim mesma. E no ano de 2018, eu fui fazer uma cirurgia lá em São Paulo. Eu fui fazer meu Enem sozinha, né, numa outra cidade. Minha gente, se já é ruim, mesmo você vendo os rostinhos assim, tal, eu não conhecia um ser. Uma pessoa para dizer assim, não, vou ficar aqui agarrada. Uma pessoinha não tinha, uma. Eu me perdi na faculdade para fazer a prova. Eu estava com 40 dias de operada. A minha bunda estava doendo na cadeira, de tanto ficar o dia todo na cadeira. Eu estava muito cansada psicologicamente, fisicamente. 40 dias de operada, uma cirurgia muito complexa para o meu organismo. E, nossa, eu saí chorando. Eu me perdi, eu morri de frio, porque era uma outra cidade, um outro clima. Nossa, foi horrível. Então imagina, já tem aquela pressão, já tem a minha decisão e ainda juntou isso. Peraí, que invadiram meu quarto. Vou continuar, beleza. Enfim, aí tá certo. Ano passado eu decidi fazer novamente. Eu quero saber, eu vou fazer para letras. E é isso. Aí entrou o Sisu, beleza. Passei, isso aqui, outro. Aí entrou o Sisu, e para contar para a família.
Pra contar pra família. Gente, a Terceira Guerra Mundial foi aqui em casa. Vocês tinham que ver no dia que eu falei. Tava minha avó, tava o meu pai. A única pessoa, assim, que me apoiou, que segurou a minha família pra não arrancar o meu pescoço, foi a minha madrasta. Ela falou, deixa ela fazer o que ela quer. Deixa ela fazer isso, aquilo, outro. Eu, não, filho, vai dar Ativa certo, isso, perfeita. aquilo, outro. É, não, vai dar certo, isso, aquilo, outro, vai dar errado. Não, vai fazer de novo. Aí vai fazer de novo. Eu falei, Kim, vai, não vou. Aí só de raiva, eu não me inscrevi esse ano. Este ano eu não vou fazer. É, eu falei, não, quer saber, eu vou fazer letras. E aceitei. E aí você pensa que no outro dia estava tudo bem? Não estava. Foi uma persistência, mas assim, quando você tem consciência do que você quer, que você tem consciência que não vai ser fácil, mas que é o que eu estava falando, acho que eu falei em alguma live aí, que tudo vai ter alguma coisa assim que vai dar trabalho. Fazendo o curso que você quer e fazendo o curso que você não quer. Então não é mais fácil fazer o curso que você quer, porque pelo menos vai ser um trabalho que você vai gostar no final. Tá lá, tá numa área que você gosta, numa área que você entende, numa área que você se sente bem. Eu prefiro, entendeu? Problemas em todas as profissões vai existir. É um fato para todos, entendeu? Então essa é a dica que eu dou. Se você tem certeza do que você quer, lute. E eu acho que... Não, e hoje, o meu pai, ele leva no orgulho, depois de muito tempo, depois dele ver que realmente eu não estava assim, por indecisão, quando eu bati o pé no chão, quando eu falei, é isso que eu quero, foi difícil para ele aceitar. Mas hoje ele chega para mim e fala, olha, professora. Do nada, tá passando pela coisa e fala, olha, professora, ou então, olha, estudante da Universidade Federal de Sergipe, olha. E sendo que, tipo, em janeiro eu tava querendo arrancar meu pescoço, pra gente escolher discurso. E hoje em dia tá assim. Então isso pode acontecer com os pais de vocês também, serem contra. E quando você mostrar que você tem maturidade, entendeu? Porque você escolheu o seu curso, você persistir nele, é mostrar também que você tem maturidade nisso. E quando eles viram que eu tinha, que tipo, é isso mesmo que eu quero fazer, é isso mesmo que eu quero, e pronto, acabou. Então, você acha ruim? Tá bom, eu vou lutar. Pronto, vou lutar. Eu entendo, eu sei quais são os problemas que este curso tem, que essa área tem, mas é isso, é o que eu quero. Quando você mostrar isso para os seus pais e para você mesmo, você vai ver como tudo vai fluir melhor. É isso. Nossa, você falou de fazer o Enem numa cidade desconhecida. Eu lembrei muito de quando eu vim pra cá e eu fiz o Enem. E eu fiz a FUVEST, eu fiz a Unicamp. E é tipo um seguido do outro. Tudo sem conhecer ninguém. Foi horrível. Você chegava, não tinha ninguém pra você conversar, ninguém pra você relaxar. Você saía, você tava sozinha, não tinha ninguém pra você chorar, pra você reclamar da prova. Péssimo. Horrível. Não tinha um rosto amigo, assim. Eu ficava com vergonha de perguntar, tipo, gente, onde é essa sala e tal? Eu só falava Sim. com os fiscais da prova, porque estavam lá a trabalho. Então, eu acho que no mínimo ia me orientar. Mas o resto das pessoas olhava assim, gente, eu tô em outro planeta, não é possível. Nossa, mas é. Essa coisa que você falou de escolher a matéria, o curso também, é bem um fato isso de se você não. Você não pode deixar que o sonho dos seus pais se espelhe em você. Isso também acontece bastante. Tipo, sua mãe sonhou em fazer medicina, mas ela não fez e hoje ela faz qualquer outro curso. E ela quer que você faça medicina porque é isso, porque ela quer, porque ela tá espelhando um sonho, o futuro dela em você. Você tem que entender um pouco disso também, é importante. Você não é seus pais, você não vai seguir o mesmo caminho que eles, vocês não são a mesma pessoa. Então, se você sonha em fazer uma coisa e seus pais têm outro sonho para você, viva o seu sonho, não viva o sonho dos seus pais. Mas agora, se você tá entre duas opções que você quer para você, uma por amor e uma por dinheiro ou por qualquer outra situação,
Aí já é outro caso a se pensar. Mas se for uma imposição de algo que você não quer, não siga. Sem condição nenhuma de você fazer isso. É o que ela falou, você vai ter dificuldade. Em qualquer um dos dois. Ter dificuldade no que você não gosta, pelo amor de Deus. É muito mais difícil do que você ter dificuldade em algo que você goste. E você vai fazer o quê, Ana? Você não sabe ainda. Eu não lembro se foi você que me mandou a pergunta. Desculpa. Quem tá aqui já tem uma noção do que vai fazer ou tá todo mundo em dúvida ainda? Só seguindo o fluxo. Muito bom, é um ótimo curso. Uhul, melhor curso! Eu acho que não tem que ter pressa, né? Como a Bia já falou. E calma, gente. Vão ver vídeos. Eu pretendo chamar pessoas de vários cursos que estão lá fazendo e para vir dar um papo, bater um papo com vocês, orientar, falar as coisas legais e também as coisas não legais do curso. Então, assim, sem pressa, com muita calma. Não é tempo de pensar nisso agora, sabe? E quando for pensar, pense também que vai ser uma coisa assim, a longo prazo também, não. Também você pode chegar, fazer uma faculdade e se formar e, sei lá, ter notas maravilhosas e chegar no último dia, você tá com seu diploma lá e olhar assim e dizer, ih, não é isso que eu quero, não, eu quero outra coisa. E lá, vai recomeçar e não se sinta mal por recomeçar. Não se sinta, vale a pena. Use tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você vivenciou. No caso, se você estiver se formado, use a sua. Ih, gente, esqueci a palavra graduação. Como um capítulo na sua vida. Vai viver outro agora. É isso. É um novo capítulo. Enquanto você está vivo, você tem uma chance de fazer o que você quer fazer. E tá tudo bem recomeçar. A minha tia, ela tem 50 anos, que é a minha madrasta, e ela tá querendo ser professora agora. Tá estudando para concurso também, e ela tá fazendo faculdade para ser professora, com 50 anos. Ela é formada em serviço social, ela já trabalhou em outras áreas do comércio, e chegou aos 50 e se questionou, tipo, peraí, isso tudo que eu vivi não é mais para mim. É fase, entendeu? Eu entendo essa parte de perder tempo, eu acho que a Bia sabe explicar melhor essa área aí de psicologia. No meu caso também tinha isso. No meu caso também tinha isso. Ano passado, então, eu fiquei, meu Deus, 19 anos, não estou em nenhuma faculdade, o que eu estou fazendo da minha vida? Poxa. E quando, e quando eu lembro, o quanto que o Lucas ouviu, né, Lucas? Ai, sabe, coitado. Lucas é o sócio, né, gente? O tanto que o bichinho ouviu, eu me questionando isso. Mas aí, eu olho este ano como eu tô, nossa senhora, mais confiante, gente, a gente aprende, a gente amadurece, até mesmo com os nossos problemas principalmente, né, eu acredito, melhor dizendo, e pega a fase que você está vivendo e tenta aproveitar ao máximo, tenta ver como você pode crescer ao máximo, tá tudo bem você se formar aos 30, você se formar aos 50, você se formar e querer fazer outra coisa totalmente diferente, desde que te faça feliz, desde que você acorde todos os dias e se sinta motivado a lutar pelo que você quer, tá tudo certo. Eu acho isso. E também tem aquela coisa de tá tudo bem você não se formar. Tá tudo bem você largar o seu curso na metade. Tá tudo bem você tá com uma previsão de se formar em janeiro de 2020, em dezembro de 2020 e você largar o curso em novembro. Entendeu? Tá tudo bem. Ó, Maria Clara, nada na sua vida é uma perda de tempo. Nem dormir é, como eu falei ali
Nem dormir é uma perda de tempo. O que acontece? Você, por exemplo, eu vou fazer psicologia. Vamos usar isso. Eu vou fazer psicologia e eu desisti de psicologia. Eu tô há 2 anos no curso e eu não quero mais. Agora eu quero fazer, sei lá, história. Vou virar professora de história. Você não perdeu nada no seu curso de psicologia. Ou então uma coisa nada a ver, porque psicologia, mesmo que pouco, ainda agrega em ser um professor. Por exemplo, eu vou fazer engenharia. Eu tenho problema com engenharia, eu acho que vocês já perceberam isso. Eu vou fazer engenharia. Você não perdeu tempo. Você adquiriu conhecimento. E o conhecimento é a base de tudo na sua vida. Você não precisa, fazendo 2 anos de qualquer curso, você vai ter uma base de conhecimento maior que algumas pessoas. Isso é cruel, mas de alguma forma isso vai te facilitar a sua vida, entendeu? Mesmo que você siga uma área totalmente diferente. E você vai conhecer pessoas novas que vão agregar alguma coisa na sua vida, positivo ou não. O simples fato de você estar numa faculdade já vai te dar muita coisa também. Tipo, eu entrei numa faculdade hoje e eu saí 1 ano depois. Isso já vai ter te mudado como pessoa. Em momento algum isso vai ser uma perda de tempo para você ou para quem você é. E no momento que você saiu de uma faculdade, que você formou mesmo, trabalhou por 20 anos e decidiu fazer outra coisa, olha toda essa história que você tem por trás, olha todo esse conhecimento. Isso é quem você é. Isso te ajuda a ser quem você é. Então, em momento algum vai ser uma perda de tempo. Desistir, a gente tem muito medo de desistir. Porque isso parece que a gente é fraco. Mas de forma alguma. Desistir é um novo recomeço. Você se reinventa. Entende? É ser quem você é. Eu acho que é um pouco disso. Celso, essa idade de vestibular, relaxa. Você vai entrar numa sala de vestibular, no Enem, eu não sei se você já fez Enem alguma vez na vida, vai ter gente de tudo quanto é idade. Você vai entrar numa faculdade, vai ter gente de tudo quanto é idade. A gente acha que, ai meu Deus, eu tenho 20 anos, eu vou entrar na faculdade agora, só vai ter gente de 18. Não. E tá bom, eu tenho 30 anos, só vai ter gente de 18. Não é assim, entende? Não se cobra tanto por isso, foi o que eu falei antes. O mundo é outro.